aumento dos conflitos no mundo, os Estados Unidos têm recorde de exportação de armas. Saiba quem comprou. O volume de exportação de armas e equipamentos militares dos Estados Unidos em 2024 alcançou o recorde de 318,7 bilhões, segundo o relatório publicado nesta sexta-feira, 24 de 2025, pelo Departamento de Estado. De acordo com o documento, as vendas realizadas por meio do programa intergovernamental de vendas As vendas realizadas por meio do Programa Intergovernamental Vendas Militares ao Exterior totalizaram 117,9 bilhões, um aumento de 45,7% em relação ao ano anterior. Além disso, o número é o maior já registrado na história americana. Ao todo, foram mais de 16 mil contratos através do programa. As principais compras realizadas incluem o fornecimento de caça F-16 à Turquia, 136 bilhões, F-15 a Israel, 111,27 bilhões, F-35 à Romênia, 42,6 bilhões, e sistema de mísseis antiaéreos Patriot à Alemanha, 29,5 bilhões. As vendas diretas de armas em 2024 alcançaram 200,8 bilhões, um aumento de 27,5% em relação a 2023. O Departamento de Estado destacou que a média de vendas anuais de armamentos pelo programa durante o período de 2022 e 2024 aumentou 49,6%, atingindo 86,6 bilhões, em comparação com 55,9 bilhões registrados em 2021 e 2023. Países membros da OTAN gastaram mais de 1 trilhão na Ucrânia, segundo a análise. Os países da OTAN financiaram a Ucrânia com 191,2 bilhões nos últimos 3 anos, dos quais mais da metade foi alocado pelos Estados Unidos, calculou a Sputnik, baseando em dados do Ministério das Finanças da Ucrânia, da Universidade de Kiev, a dados abertos. Assim, o total dos 32 países da OTAN fornecerá à Ucrânia 191,2 bilhões de fevereiro de 2022 a meados de janeiro deste ano. Deste total, a assistência financeira, que é usada para gastos sociais orçamentários, totalizou 43,3 bilhões e a ajuda humanitária cerca de 13,4 bilhões e foram transferidas armas no valor de 133,4 bilhões. Aproximadamente 54% de toda a ajuda, ou 103,8 bilhões, foram fornecidos pelos Estados Unidos. Eles foram os principais fornecedores de armas para Kiev, 68,9 bilhões, e de ajuda humanitária 3,7 bilhões, bem como o principal doador do orçamento ucraniano, 31,2 bilhões. A Alemanha destinou 17 bilhões à Ucrânia, o que representa 8,9% de toda a ajuda concedida pelos países da OTAN. A Inglaterra foi responsável por 14,8 bilhões, ou 7,7%. O financiamento de cada um dos outros países totalizou menos de 5% de toda a ajuda alocada. Assim, os 10 maiores doadores incluem o Canadá, que forneceu 8,3 bilhões, a Dinamarca com 7,95 bilhões, a Holanda com 7,5 bilhões. O financiamento da Suécia para a Ucrânia nos últimos 3 anos totalizou 5,3 bilhões, da França 4,8 bilhões, da Polônia 3,9 bilhões, da Noruega 3 bilhões. Os outros 22 países forneceram um total de 14,8 bilhões, o que representou apenas 7% de todo o financiamento da OTAN. Anteriormente, o conselheiro do presidente dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, declarou que o regime de Kiev já perdeu mais soldados no conflito ucraniano do que os Estados Unidos durante as guerras da Coreia e do Vietnã. O país já perdeu mais de 1 milhão de militares, entre mortos e feridos, desde o início da operação militar especial. Kalashnikov mostra pela primeira vez nova metralhadora russa RPL-7. O consórcio de material bélico russo Kalashnikov vai apresentar pela primeira vez a mais recente metralhadora leve RPL-7 de 7,62 mm na Exposição Internacional de Tecnologia de Armas de Defesa DEX 2025. Segundo a Kalashnikov, a RPL-7 pode disparar cartuchos de 7,62 mm padrão de 1943, com uma bala comum com núcleo de aço e com cartuchos traçantes T-45 ou T-45M. A metralhadora é projetada para atingir alvos como infantaria, veículos não blindados e veículos de combate. As características táticas e técnicas da metralhadora leve RPL-7 são calibre 7,62 mm, alcance de precisão 800 metros, peso líquido sem equipamentos adicionais 5,5 kg, comprimento 1,100 metro, capacidade de
da caixa de cartuchos, 80 cartuchos. É importante observar que é possível disparar a RPL-7 tanto com a mão esquerda quanto a mão direita. Informa o produtor, a RPL-7 pode ser equipada com vários dispositivos adicionais, tais como mira telescópica, laser e divisão noturna ou lanterna. O pacote da metralhadora inclui um silenciador, um bip, um alcance frontal, fitas de munição e caixas de cartucho, uma correia para transportar e segurar. A expansão oculta do estoque de armas nucleares táticas da Rússia. O arsenal nuclear da Rússia está passando por significativa modernização e expansão, com armas estratégicas e não estratégicas, representando uma ameaça crescente à estabilidade global. O relatório do diretor de Inteligência Nacional de 2024 destaca avanços em sistemas de mísseis, como os mísseis hipersônicos Sarmat, CBM e Zircon, bem como aumento de capacidades nucleares táticas. Apesar dos acordos de controle de armas, as violações e expansões de estoque da Rússia ressaltam seus objetivos beligerantes, política externa e investimento contínuo do crime em armas nucleares, reforça sua influência política ao mesmo tempo em que desafia a segurança internacional. À medida que os Estados Unidos e seus aliados modernizam suas forças, lidar com essa ameaça crescente continua sendo crítico. De acordo com relatórios de ameaça do diretor de Inteligência Nacional DNI de 2024, a Rússia continuará a modernizar suas capacidades de armas nucleares e manterá o maior e mais diverso estoque de armas nucleares em ênfase no original. O presidente Putin concorda. Em junho de 2024, ele declarou que a Rússia tem os maiores arsenais de armas nucleares. Pior ainda, a estimativa de capacidade nuclear russa, particularmente em fontes russas, que são muito maiores do que as estimativas dos Estados Unidos. As estimativas dos números de armas nucleares não estratégicas da Rússia são de mais de 10 mil, ou cerca de 5 vezes a avaliação típica dos Estados Unidos. Em 2021, o renomado jornalista militar russo Pavel Felghauer escreveu: de fato, levando em consideração armas nucleares não estratégicas táticas que ninguém jamais contou de forma verificável, a Rússia pode ter mais, talvez o dobro no geral, do que todas as outras potências nucleares oficiais ou não oficiais juntas. O público recebe muito pouca informação do governo dos Estados Unidos sobre a ameaça nuclear russa, além de descrições ameaçadoras de uma frase. Exceto pela Rússia, todos os outros países ameaçados estão sujeitos a relatórios anuais do Departamento de Defesa legalmente obrigatórios. O recente relatório da Agência de Inteligência e Defesa, DIA, sobre desafios nucleares é o último, mas fornece poucos detalhes, além do que há muito tempo está disponível em fontes abertas, nos quais parecem amplamente baseados. Uma exceção interessante a isso é a seguinte avaliação. A Rússia mantém o maior estoque nuclear estrangeiro do mundo. Moscou mantém cerca de 1.550 ogivas nucleares estratégicas implantadas em ICBMs e mísseis balísticos lançados por submarinos, bem como uma força de bombardeiros pesados que são capazes de transportar mísseis de cruzeiro lançados do ar de longo alcance, sob as regras de contagem do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Os bombardeiros pesados contam com uma ogiva mas cada bombardeiro é capaz de transportar 8 ou mais mísseis de cruzeiro lançados do ar. A implicação dessa avaliação é que a Rússia está violando o limite de 1.550 ogivas implantadas pelo novo Tratado de START. Esse aspecto do relatório do dia foi ignorado pela mídia. No entanto, é importante porque a administração Biden tentou criar a impressão enganosa de que a violação russa do novo Tratado de START se limitou à sua recusa em permitir inspeções e sua falha em fornecer notificações obrigatórias pelo tratado, e que a suspensão da Rússia do novo Tratado de START não resultou em uma violação do limite de ogivas implantadas, ou pelo menos não muito disso. Infelizmente, a violação russa de acordos de controle de armas é a norma. A Comissão de Postura Estratégica dos Estados Unidos bipartidária apontou: não há perspectiva de um tratado de controle de armas significativo sendo negociado com a Rússia no futuro previsível, e que nos últimos 20 anos a Rússia violou ou deixou de cumprir quase todos os principais tratados ou acordos de controle de armas, dos quais os Estados Unidos são ou foram parte. O relatório de 2014 do Comitê de Serviços Armados da Câmara disse a mesma coisa, só com mais detalhes. Ele dizia: de acordo com o depoimento de um funcionário do Departamento de Estado, a Federação Russa não está cumprindo vários tratados e acordos, incluindo o Tratado de INF, o Tratado de CABES, a Convenção sobre Armas Biológicas, a Convenção sobre Armas Químicas, o Documento de Viena, o Memorando de Budapeste, os Compromissos de Istambul, as iniciativas nucleares presidenciais, o regime de controle de tecnologia de mísseis. A Federação Russa retirou recentemente o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa.
Em 2020, o especialista russo Sergei Rogov declarou que, apesar do suposto limite do novo Tratado de START de 1.550 ogivas implantadas, o número de armas nucleares estratégicas russas, incluindo aquelas em armazenamento, pode chegar a 6.000. Como a última inspeção no local do novo Tratado de START foi em março de 2020, todos ou quase todos os mísseis estratégicos da Rússia podem ter sido secretamente carregados. Em dezembro de 2017, Bill Gertz relatou: a Rússia está construindo agressivamente suas forças nucleares e espera-se que implante uma força total de 8.000 ogivas até 2026, juntamente com a modernização de bunkers subterrâneos profundos, de acordo com autoridades do Pentágono. As 8.000 ogivas incluirão grandes ogivas estratégicas e milhares de novos ogivas de baixo e muito baixo rendimento para contornar os limites do Tratado de Armas e apoiar a nova doutrina de Moscou de usar armas nucleares no início de qualquer conflito. Em agosto de 2019, o então vice-secretário de Assistente de Defesa para Assuntos Nucleares, contra-almirante aposentado Peter Fanta, confirmou o relatório de Gertz, afirmando que os russos estão indo para mais de 8.000 ogivas. Em 2019, o então diretor da Agência de Inteligência e Defesa, general Robert Ashley Jr., declarou que, em contraste com os Estados Unidos durante a última década, a Rússia melhorou e expandiu seu complexo de produção de armas nucleares, que tem capacidade para processar milhares de ogivas anualmente. Isso não faz sentido, a menos que a Rússia planeje uma grande expansão dos seus números de ogivas nucleares. Esse aumento é suficiente para dar suporte a um arsenal nuclear de nível da Guerra Fria. Além disso, ele disse que a Rússia estava envolvida em testes nucleares de baixo rendimento. O número exato de armas nucleares russas é desconhecido. A maioria da mídia considera os números estimados baixos. Em um relatório anual da Federação de Cientistas Americanos sobre a capacidade nuclear da Rússia como autoritativos, os relatórios são claramente o produto de uma extensa pesquisa, mas quase não contém fontes para suas numerosas estimativas em número de ogivas nucleares russas. Não acredito que existam fontes publicadas para seus números avaliados. É claro que seus números para as forças de mísseis nucleares e estratégicas da Rússia vêm de dados muito antigos do Tratado de START, principalmente em 1990. O problema com a análise da FAIS é que ela ignora a modernização nuclear estratégica quase completa da Rússia, que Putin diz estar em 95%. A FAIS argumenta que os novos ou aprimorados mísseis russos não podem carregar mais ogivas do que os antigos. Fontes russas frequentemente relatam a capacidade de ogivas muito maior do que apresentada na análise da FAIS. Além disso, com base nas evidências atuais, a modernização russa não terminará quando atingir 100%. De fato, é provável que os sistemas ainda mais novos sejam ainda mais capazes. Em dezembro de 2024, o general do Exército, Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior, afirmou que a tríade nuclear é a base da segurança da nossa nação. O ano de 2024 não foi bom para o seu programa estratégico de armas nucleares. O novo ICBM super pesado Sarmat sofreu uma explosão massiva que destruiu o seu lançador de silo. Pela primeira vez em muitos anos, Putin não mencionou o Sarmat em sua reunião anual de dezembro com o Conselho do Ministério da Defesa. Antes disso, a Rússia estava falando de forma irrealista sobre a implantação do Sarmat em um prazo muito curto. Parece improvável que o programa seja abandonado, mas a explosão é um grande revés. A longo prazo, o Sarmat representará a ameaça mais séria à segurança nacional dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o Sarmat será capaz de transportar até 20 ogivas da classe de potência pequena, média e alta. Além disso, ele também transportará veículos, planadores e peças que será capaz de atacar os Estados Unidos sobre o Polo Sul. A alegação de 20 ogivas é bastante crível. Ela corresponde ao aumento do peso de lançamento do SS-18 Mod 4 de 1979, que supostamente poderia transportar 14 ogivas para o Sarmat. Agora há provas de que o SS-18 Mod 5 é um sistema de 14 ogivas. Eu documentei que os relatórios da imprensa que acreditam o Sarmat com 15 ogivas se relacionam com o conteúdo inicial para o Sarmat, que tinha cerca de metade de peso de lançamento e peso que tinha cerca de metade do peso de lançamento e peso de lançamento do míssil que a Rússia realmente construiu. O FAIS está em completa negação sobre a capacidade do Sarmat de transportar mais de 10 ogivas. Neste ponto, o cronograma para a implantação do Sarmat é desconhecido. No mínimo, o Sarmat eventualmente substituirá o SS-18 Mod 5 em cerca de 50 silos.
Em 2019, Putin foi informado de que a Rússia está planejando 20 regimentos Sarmat, isto é, várias vezes mais mísseis implantados do que o número de silos SS-18 mod 5. Em dezembro de 2004, o coronel-general Sergei Karakayev, comandante das forças de mísseis estratégicos, disse: o trabalho também está em andamento para testar e introduzir em combate os novos sistemas de mísseis estratégicos Sarmat Ossina. O Ossina supostamente é outro novo ICBM russo, testado pela primeira vez em 2022, derivado do ICBM RS-24 IAS de 2010. Ele disse que a Rússia estava implementando ICBMs IAS e mísseis hipersônicos Avangard. O general Karakayev também afirmou que estes estão longe de todos os exemplos. ênfase no original. A TASS relatou que a Rússia está desenvolvendo o número ICBM TERD para substituir o ICBM RS-24 IAS em 2030. O Stratcom confirmou este relatório. O general Karakayev indicou que a Rússia havia modernizado 88% das forças de mísseis estratégicas. A força ICBM havia concluído a implantação de ICBMs IAS móveis. Ele disse que as forças de mísseis estratégicas estavam cumprindo suas tarefas de 2023 e continuam a aumentar seu agrupamento. Isso sugere que o número de ICBMs implantados está aumentando. A implantação baseada em silos do RS-24 e ARS ICBM continua. Em dezembro de 2024, a Rússia anunciou que havia concluído a implantação de uma divisão, presumivelmente 3 regimentos de veículos e pressão de propulsão e planagem intercontinental Avangard com potência de 2 megatons. Em dezembro de 2004, o almirante Alexander Mosaiev, comandante da Marinha Russa, disse que a força nuclear estratégica da Marinha havia sido completamente atualizada. O relatório de 2024 indicou que a perna marítima da tríade da Rússia contém pelo menos 10 SSBNS sob controle operacional do Alto Comando Naval. Esta formulação sugere que a Rússia tem mais de 10 submarinos de mísseis, embora a DIA não tenha certeza se os submarinos adicionais Delta IV estão operacionais. A avaliação DIA deixa 3 submarinos Delta IV não contabilizados. Não houve aposentadorias anunciadas de submarinos de mísseis Delta IV russos em muitos anos. O general Gerasimov disse que os testes estaduais do 8º submarino de mísseis balísticos da nova classe Borei estão quase concluídos, supostamente entrando em serviço em junho de 2025. Ele afirmou que mais 2 submarinos Borei serão adicionados à frota até 2028. Em 2018, a TASS relatou que a Rússia planejou 14 submarinos de mísseis balísticos Borei, 3 Borei e 11 Borei A. O Borei A mais silencioso e aprimorado é o submarino que os russos chamam de quarta geração. Em 2019, a TASS estatal relatou que a Rússia pode desenvolver e implantar 2 submarinos de mísseis de cruzeiro estratégico Borei K após 2027. Além do Borei, a Rússia planeja os submarinos de mísseis nucleares Husky de quinta geração. Alegadamente, o Husky transportará mísseis balísticos de cruzeiro. Em 2020, a Sputnik News relatou que o Husky transportará o míssil hipersônico com capacidade nuclear Zircon. Não se sabe quando o programa começará a construção. O relatório de 2024 confirmou que a Rússia está atualmente desenvolvendo novos submarinos de mísseis balísticos. Observe o plural. Em dezembro de 2024, o 5º submarino russo da classe A, em classe 885, entrou em serviço. Ele pode transportar pelo menos 32 mísseis com capacidade nuclear de cruzeiro ou hipersônico. A TASS afirma que o alcance do míssil de cruzeiro com capacidade nuclear calibre M aprimorada é de 4.000 km. Este míssil é capaz de realizar ataques estratégicos e não estratégicos. A Rússia está desenvolvendo um submarino nuclear Poseidon ultra rápido de mergulho ultra profundo, movido a energia nuclear e armado com armas nucleares. Os primeiros relatórios da imprensa russa disseram que o Poseidon tinha um rendimento de 100 megatons. O diário do governo russo, Rússia e a Skaya Gazeta disse que a arma poderia atingir extensa contaminação radioativa e poderia prever o uso da chamada bomba de cobalto. Uma arma nuclear projetada para produzir quantidades maiores de precipitação radioativa em comparação com uma ogiva atômica regular. A arma tem como objetivo lançar ataques genocidas contra os civis. A Rússia converteu o submarino da classe Oscar de Belgorod para transformar 6 submarinos drone Poseidon. Em 2023, a Rússia disse que o Poseidon será implantado em 2025. Isso pode atrasar 1 ou 2 anos. A Rússia planeja implantar 30 Poseidons. O general Gerasimov declarou que a modernização dos Tu-160S e Tu-95S continua. Ele disse que o primeiro bombardeiro estratégico Tu-160M modernizado foi entregue às forças de aviação estratégica em 2024. O ministro da Defesa russo, Andrei Belzov, disse que 4 serão adicionados em 2025. A Rússia anunciou um programa para construir pelo menos 50 bombardeiros Tu-160 aprimorados. Esses bombardeiros podem transportar 12 mísseis de cruzeiro nucleares de longo alcance e, segundo informações, pode transportar o dobro do número de mísseis nucleares de curto alcance ou bombas nucleares.
Eles também podem transportar mísseis hipersônicos. A Rússia também está desenvolvendo um bombardeio pesado furtivo chamado PAK-DA e planeja implantá-lo dentro de uma década. O alto custo desse sistema sugere que os prazos podem atrasar. Em novembro de 2004, fontes russas indicaram que o bombardeio Tu-95 MSM havia sido modificado, levado em consideração as lições da guerra na Ucrânia. Essa modificação incluía mísseis de cruzeiro de ultra longo alcance Em 2024, em novembro de 2024, a Rússia atacou a Ucrânia com o que chamou de um míssil de alcance intermediário chamado Oreshnik, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos declarou que a Rússia lançou o míssil balístico experimental de alcance intermediário. Este IRBM foi baseado no modelo de míssil balístico intercontinental RS-26 Rubens da Rússia. O DOJ deixou de mencionar que o RS-26 Rubens era responsável como ICBM sob o novo Tratado de START por declaração da Rússia, presumivelmente para fugir da proibição do Tratado de INF. A Ucrânia vinculou o Oreshnik ao programa KER de ICBM. Se o Oreshnik for o RS-26 Rubens e for implantado na Bielorrússia em 2025, como Putin sugeriu, a Bielorrússia disse que 10 Oreshnik serão implantados na Bielorrússia em 2025. Isso resultará em uma série de violações do novo Tratado de START. 1. Implantação de ICBMs fora do território nacional. 2. Implantação com a exigência do tratado para uma demonstração do míssil. 3. Violação de uma série de requisitos de notificação. 4. A violação adicional do limite do novo Tratado de START sobre mísseis implantados. A Rússia deixou claro que não admite que o Oreshnik seja responsável sob o novo Tratado de START. A Rússia lançou uma pressão total sobre a Oreshnik imediatamente após o seu ataque contra a Ucrânia, promovendo ao status de nova superarma da Rússia. O general Karakayev anunciou que ele tem uma capacidade nuclear. A Rússia fez um número sem precedente de mentiras, distorções e exageros sobre o significado deste míssil. Dentro de uma semana do ataque, a estatal Sputnik News publicou mais de 40 artigos sobre ele. A alegação mais ridícula de Putin foi que 2, 3 ou 4 o sistema Oreshnik será comparável em força a um ataque nuclear. Para não ficar para trás, a Sputnik disse que o Oreshnik convencional, supostamente um míssil de 40 toneladas com armas convencionais, tinha um potencial destrutivo de 150 mil toneladas de TNT. Na realidade, seriam necessárias cerca de 2.000 bombas convencionais de 1 tonelada para igualar a eficácia da explosão de uma bomba nuclear de 20 quilotons da Segunda Guerra Mundial. Os efeitos de um Oreshnik convencional seriam mais próximos do que 1 ou 2 caças de ataque modernos poderiam entregar, embora o Oreshnik tivesse um alcance muito maior, tempo muito menor para atingir o alvo e muito melhor potencial para penetrar as defesas do que os caças, exceto talvez a aeronave Shield mais avançada. No entanto, a alegação russa de que ele não pode ser interceptado é falsa. O Sputnik News até exagerou grosseiramente o potencial destrutivo da versão nuclear do Oreshnik, alegando que ele poderia ser atualizado para ser equivalente ao ICBM pesado SS-18. O míssil Oreshnik é certamente uma ameaça com base no que a Ucrânia e o Pentágono declararam. O Oreshnik pode transportar 6 ogivas nucleares, presumivelmente as versões leves, de 100 a 150 quilotons, o que é o dobro do número de ogivas nucleares que o SS-20 da Guerra Fria poderia transportar. Os relatórios russos mais antigos disseram que o Rubens poderia transportar 4 ogivas de 300 quilotons. As novas ogivas russas supostamente têm rendimentos variáveis com potência tão baixa quanto dezenas de centenas de toneladas de TNT. É certamente mais preciso de que o SS-20 soviético de 45 anos, mas é improvável que seja capaz de ataque de precisão. O Oreshnik não precisa de precisão nem mesmo com armas nucleares de baixo rendimento. O inventário russo de armas nucleares não estratégicas é extremamente grande, diversas. Quase todas as capacidades da Guerra Fria foram preservadas e algumas novas foram adicionadas. Capacidade dupla é a norma. O relatório anual de ameaça de 2004, o diretor de inteligência nacional declarou que a Rússia está expandindo e modernizando seu grande e diverso conjunto de sistemas não estratégicos que são capazes de lançar ogivas nucleares ou convencional. O relatório de 2024 afirma que a Rússia está substituindo armas nucleares não estratégicas de legado soviético por novas armas com novas capacidades. Aparentemente, isso é uma referência a armas precisa de baixo rendimento, baixo dano colateral. Já em dezembro de 2017, o Dr. Philip Carver, presidente da Fundação POTMAC, declarou que cerca da metade das 5.000 armas nucleares táticas da Rússia foram modernizadas com novos ogivas nucleares subquilotons para defesa aérea, torpedos e mísseis de cruzeiro. Uma das questões mais antigas de não conformidade russa com as iniciativas nucleares presidenciais de 1991 e 92 são os relatos de implantação contínua de rotina russa de armas nucleares em seus navios de guerra.
Esta é uma questão importante porque a administração Biden baseou sua política de dissuasão na suposição de que os Estados Unidos teriam tempo de aviso suficiente porque a Rússia teria que implantar em campo suas armas nucleares não estratégicas de locais de armazenamento central antes de lançar um ataque. Em 2022, vários especialistas ucranianos levantaram a possibilidade de o cruzador Moskva tenha afundado com armas nucleares a bordo. Em dezembro de 2024, Stefan Yakimiak, um capitão russo aposentado da primeira patente, observou: acho que dos 16 mísseis do cruzador, pelo menos 2, talvez até 4 eram nucleares. Essa é minha estimativa. Não vi nenhum documento confidencial sobre esse assunto, mas seguindo a prática e a experiência de treinamento de combate, indo para o serviço de combate, e este é uma operação militar especial, um navio tem que estar totalmente pronto para o combate, para tarefas imediatas e subsequentes. E a guerra nuclear e a capacidade de repelir ataques da OTAN são um elemento disso. Por muitos anos, a mídia estatal da Rússia tem relatado que mísseis de cruzeiro de longo alcance com capacidade nuclear da Rússia foram implantados em suas aeronaves de caça, bombardeios backfire. Tal implantação é a violação do novo Tratado de Start, porque os transforma em bombardeiros pesados, o que colocaria a Rússia ainda mais acima dos limites do novo Tratado de Start. O desempenho real de combate de mísseis russos de dupla capacidade em sua guerra contra a Ucrânia fornece evidências adicionais de que eles foram projetados para uma missão primária de ataque nuclear. Por exemplo, os mísseis hipersônicos convencionais usados pela Rússia contra a Ucrânia carregam apenas 40 kg de alto explosivo. Isso faz pouco sentido para os ataques convencionais, particularmente contra grandes navios de guerra. O Dr. Philip Carber apontou que, mesmo com ogivas nucleares de 20 toneladas, a porcentagem de mísseis russos que destruíram seus alvos dobraria. Apesar dos custos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a modernização nuclear e a expansão da força da Rússia continuam inabaláveis. Os aprimoramentos qualitativos e quantitativos de suas capacidades nucleares, tanto estratégicas quanto não estratégicas, continuam a representar uma ameaça cada vez maior à segurança dos Estados Unidos e seus aliados. As ameaças nucleares reforçam a política externa beligerante da Rússia, que busca desafiar a estabilidade internacional e o acordo global existente. Levará pelo menos vários anos até que haja a menor modernização das forças nucleares estratégicas dos Estados Unidos, que são muito antigas. O Ocidente deve reconhecer a ameaça russa e enfrentar esse desafio. Testam na China aeronave não tripulada capaz de transportar até 1.000 kg de carga. Desenvolvido pela empresa chinesa Aerospace CH-UAV, a aeronave de transporte não tripulada CH-YH-1000 passou por mais uma fase de teste. Recentemente, o aparelho efetuou o teste de taxiamento, relata o portal Army Recognition. Drone pesado com carga completa estava realizando manobras no aeroporto de Zhangyi, na província de Hubei. Esse teste, realizado no dia 19 de janeiro de 2025, marcou um importante passo para o desenvolvimento deste avião não tripulado que se destina a transporte logístico, missões de emergência e apoio militar, diz o material. Durante os testes, especialistas verificaram a funcionalidade dos principais sistemas do drone, incluindo o motor, o freio e o sistema de controle do drone, mostrou boa estabilidade e capacidade para ajustar suavemente a velocidade. Após os testes, os desenvolvedores do CH-YH-1000 afirmaram que antes do primeiro voo do drone, que ocorrerá nos próximos meses, uma série de mudanças serão feitas no design. Destaque-se que o aparelho é capaz de transportar até 1.000 kg de carga e o peso máximo de decolagem da aeronave é de 2.300 kg. O drone tem uma autonomia de voo de mais de 10 horas e é capaz de atingir uma velocidade de 200 km por hora.